aprimore. Como que a gente pode prevenir? Né? Como que trabalha essa prevenção? A gente discute, mas é sempre um... É porque na hora que um grande interrogação. Mas eu acho que pela nossa fala, então a gente pode perceber o seguinte: primeiro, a gente tem que detectar, saber que algo, né, está diferente. Então eu preciso entender isso, né? Detectar o que está acontecendo, quais são esses sinais que estão presentes em mim, né? Daí depois seria o tratamento, procurar uma ajuda. Eu acho que se fosse pra gente colocar tipo passo a passo, mais ou menos, o que a gente pode trabalhar? Como você pode trabalhar a prevenção? Então, eu gosto muito da escuta. Né? A escuta, como a gente colocou, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a prevenção. Porque a escuta te ajuda a dar o apoio, ajuda o outro a desenhar o problema e ele talvez até achar já a solução. Porém, o tratamento vai fazer com que ele... Não que isso acabe, tá? Gente, isso aí tem que estar bem definido. O tratamento ajuda a equilibrar, mas pode sim que retorne. Pode ser que retorne, pode ser que volte de novo o quadro, pode ser... Por quê? Porque a gente é infinito dentro da gente, né? Então, dentro dessas camadas do ser humano, a gente pode estar sempre regressando ao mesmo ponto, né? Então, é bem complicado, mas eu acho que a escuta, o tratamento é importantíssimo nesse processo e principalmente trazer novas visões de mundo para essas pessoas. Né? Não que a visão delas esteja errada, mas elas precisam ver outras possibilidades, elas precisam achar outros caminhos. Né? Então, no tratamento isso acontece, mas não que eu esteja mostrando, a gente vai questionando e achando... Vamos descobrindo juntos. E a pessoa acaba entendendo, vendo essas possibilidades. Né? E é isso, assim... Fortalecimento de vínculos com pessoas, muito, né? A questão social mesmo, importantíssimo. Né? Eu estava pensando nisso. Assim, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que, eu acho que, pensar tanto na pessoa, tipo assim, como que eu, que tenho ideação suicida, posso prevenir isso em mim mesmo, e como que eu posso prevenir como um terceiro, né? Como quem ajuda, no caso, né? Quem está ali para... Isso. Eu acho que essa questão do fortalecimento de vínculos se aplica aos dois, no caso, né? Então, a amizade, né? Assim, e a amizade no sentido de compartilhamento de afeto, tanto de estabelecer vínculo afetivo com as pessoas, quanto ter abertura para poder falar sobre os meus afetos, né? Porque muitas vezes, assim, a gente tem amizades que a gente não tem essa abertura para poder falar, né? E a gente não tem abertura também, possivelmente, também para demonstrar afeto, né? E eu acho que é um dos grandes antídotos, assim. A gente se sentir querido no mundo faz a gente ficar no mundo. Sim. Né? Um dos grandes pontos dessa temática é o sentido da vida, propósito, sentido. E os afetos são uma das grandes coisas que dá sentido a gente continuar aqui, né? E não esses afetos não como um peso, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa, tipo assim, nossa, como é que a pessoa pode fazer isso? Né? Tanta gente aqui gostando dela. Mas isso, você vê como essa fala carrega assim, você tem um compromisso com as pessoas, não é sobre isso. Uma culpa. Você não pode fazer isso porque você vai machucar as pessoas que gostam de você. Não, é o contrário. Vale a pena continuar aqui porque eu tenho vínculos afetuosos com essas pessoas e eu quero mais. E isso é prazer, né? Prazer. Eu gostei de prazer. Eu achei interessante a questão do afeto. É como se fosse assim, ó, a sua fala, ela vai de encontro com os meus afetos. É aquilo, né? Conexão mesmo, né? É algo que me conecta a você. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Por quê? Porque aquilo não entra em acordo com o que ela sente, né? Com os afetos dela mesmo. Então é um encontro, né? Uma conexão. Né? A questão da fala e da escuta.
Compreender o estado daquela pessoa diante daquela situação. E que, às vezes, se você parar para pensar, fala assim, nossa, mas por que o Pietro está sofrendo por conta disso? Não é o motivo que deve ser questionado. Na verdade, sim, não é o motivo. É o que ele sente, que é a mesma coisa que eu sinto em situações diferentes. Que talvez para ele não teria o mesmo efeito. Mas é isso, é compreender esse estado mental que ele está diante do sofrimento, do desamparo, da angústia, que é o mesmo que eu sinto em outra situação. Né? Então... E ante essa questão dos programas, né, das políticas de prevenção ao suicídio, ante esse fato, esse acontecimento, olhar para a vida, né? Assim, valorizar os momentos de vida, né? Acho que esse que é o mais importante. E às vezes estão em coisas banais, assim. Às vezes muitas vezes a gente presencia isso com familiares e tal, né? A gente está, às vezes uma caneca de café que a gente compartilha é uma coisa que alimenta uma pessoa que ela sai se sentindo bem, né? Então também essa coisa que o Pietro falou de valorizar as pequenas coisas. A vida acontece, né? A vida acontecendo o tempo todo. Pequenas coisas. Né? E aí a gente volta para esses dois, o que a gente está pautando aqui sempre, vida e morte. A gente viver esses dois grandes fenômenos, né? O Freud até falava que existe pulsão de vida e pulsão de morte. E as duas precisam coexistir. Né? Daria até para a gente falar que o suicida está identificado com a morte. Não está conseguindo se conectar a essa pulsão de vida. Isso. Portanto, ele está vivendo simplesmente a morte. Então, essa coisa da gente dar lugar para esses dois, podemos dizer até deuses, de certa forma, deuses psíquicos internos, né? Que eles nos regem, eles estão presentes e eles têm o seu lugar. No nosso cotidiano, eles vão encontrar o seu devido lugar. Então é a gente talvez também um pouco viver no presente mesmo, assim, né? Da gente estar presente porque essas coisas estão acontecendo nas pequenas ocasiões. É o aqui e agora, né? É o aqui e agora. Ai, que delícia. Tá muito bom. Tá muito bom o papo, mas nós temos que encerrar. E aí eu acho que eu vi que tem várias perguntas aqui, tá? No YouTube. A gente vai sentar depois para responder ou através de vídeo ou mesmo de texto. De alguma forma a gente vai tá respondendo, né, todas essas perguntas. Acompanhe o Insta também da Aprimore, porque a gente pode pegar essas perguntas aí e lançar lá. Vamos aproveitar. Depois a gente aproveita já a semana, né? Pra gente continuar nesse assunto, né? A intenção nós vamos passar informação, né? E de uma forma que possa fazer a diferença, né? Nesses números, né, que a gente vem pegando. Vamos finalizando? Queria dar um comentário, que é uma coisa que eu comentei com o Pietro esses dias, e que é uma grande reflexão que eu fico tendo, assim, que é, assim, a quem se endereça o Setembro Amarelo? Porque, se a gente for observar, muitas vezes a gente pode se deparar com isso na internet, que, assim, pro suicida, às vezes o Setembro Amarelo pode ser um grande estorvo. Sim. E aí eu tenho essa reflexão, gostaria de finalizar perguntando para vocês, assim, será que se endereça somente ao suicídio, o Setembro Amarelo? Eu tenho a impressão que se endereça mais às pessoas que não têm ideação suicida para aprenderem a lidarem com esse tipo de comportamento no ambiente delas e detectarem. Porque a grande queixa que a gente vê entre pessoas que têm ideação suicida é que ninguém presta atenção em mim, ninguém dá atenção ao meu sofrimento, aí chega no Setembro Amarelo, aí querem... Vem as frases de efeito. Então, assim, o Setembro Amarelo, acredito eu, se endereça a todos nós. Não é mandar aquele link do Setembro Amarelo para aquele seu amiguinho que você acha que está sofrendo. Não façam isso. Não façam isso. Aqueles documentos enormes PDF, leia, amigo. Se endereça a todos nós para aprendermos a lidarmos com isso, assim. O mês serve para isso, eu acredito, né? Na verdade, assim, por isso que a proposta principal da campanha é informativa, né? É para informar. Olha, como a gente pode identificar, quais são esses fatores de risco, como a gente pode ajudar. É só agora? Não. A gente estipula-se um mês
para dar aquele impulso maior. Mas é o ano inteiro. É igual quando a gente trabalha, né, janeiro branco lá. É o ano inteiro. Né? E essa é a intenção. É informar. Por quê? Porque a gente precisa saber como lidar com isso. Né? Eu acho que o Caio, o Pietro falou bastante isso. Mais do que falar, é escutar. E aí, essa escuta, eu só aprendo por quê? Porque alguém me falou que eu não preciso dar conselhos e nem soluções nesse caso. Eu preciso escutar. Isso foi uma informação que ouviu aqui no podcast, ouviu em algum documento, né, já elaborado pelo Setembro Amarelo, em algum lugar. Então, a intenção da questão do Setembro Amarelo é realmente trazer as informações que precisam, para clarear sobre o assunto. O que eu posso fazer? Né? Isso. No mais, CVV, lembrar do CVV. Isso, passei os contatos. Né? Qualquer sufoco, temos, né, graças a Deus, essa linha, né, para poder ajudar em momentos de crise. E é interessante, antes de começar, a gente estava até conversando, o CVV é para escuta. Né? Você não vai lá para ter soluções no sentido de, olha, faça isso, vai por esse rumo, já pensou nisso? Não, ela é de escuta. É para você que precisa falar. E às vezes não encontra, né, alguém ou não tem essa confiança ou não tem esse apoio, mas você precisa falar. Né? Então, assim, a fala, ela tem que ser verbalizada, tem que ser expressada de alguma forma. Né? E tem pessoas que podem te ouvir. Né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar todos os dias e não no Setembro Amarelo. Né? E com certeza nós da Primores vamos estar fazendo mais e mais informações para vocês, né? Que esse é o intuito do nosso podcast, levar informação, né? E é uma questão que a gente não tem controle, para compartilhar para todo mundo, né? É algo que todo mundo tem que ouvir. Faz bem a todo mundo. Faz bem a todo mundo. Né? Eu queria agradecer a todo mundo, vocês, o pessoal aqui. Ó, o pessoal, os meninos aqui que sempre, né, muito prestativos, muito cuidadosos com a gente. E falar para vocês, novamente, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né, meninos? E a próxima, depois a gente informa. É né? isso. Fica ligado. Obrigadão, viu? Tchau. mais, gente. Tchau, tchau. Aprimore.